Eram 8 da manhã quando Carolina passou pelas portas automáticas da Boutique Elegance, em Ribeirão Preto. Com 32 anos e mãe solteira de 2 filhos, ela sabia que a vida nem sempre dá escolhas, só nos mostra o caminho que temos que seguir. Aquele emprego, conseguido com muito esforço, era sua forma de conciliar a vida de mãe com a necessidade de pagar as contas. A loja era um espelho de seu dono, Ricardo Mendonça. Luxuosa, impecável e, acima de tudo, fria. As roupas nas araras custavam o equivalente a 3 meses do salário de Carolina. Carolina? A voz irritante de Ricardo ecoou pelo silêncio. Os cabides, milimetricamente alinhados. Quantas vezes eu preciso repetir que isso aqui não é uma loja de departamento? Ela engoliu em seco e ajustou os cabides que já estavam perfeitos. Ricardo se aproximou, seu perfume caro invadindo o espaço pessoal dela. Sabe qual é o seu problema? Ele disse, alto o suficiente para as outras vendedoras, Júlia e Patrícia, ouvirem. Você não tem classe, não tem refinamento, sempre vai parecer uma vendedora de loja de bairro fantasiada de boutique. As palavras doíam. Carolina sentiu o rosto queimar de vergonha. Júlia e Patrícia baixaram os olhos, fingindo trabalhar. Era sempre assim. Ricardo escolhia um alvo e atacava. Olhe para você. Ele continuou, circulando ao redor dela. Esse uniforme parece um saco de batatas. Os clientes querem ser atendidos por gente do nosso padrão. Não por alguém que claramente não pertence a este lugar. Carolina olhou para o chão, pensando nos filhos, Pedro e Sofia. Pensou nas contas, na mensalidade da escola que vencia em 3 dias. Cada insulto era o preço que ela pagava. Estou falando com você. Ricardo bateu no balcão, assustando a todos. Quando eu falo, você me olha nos olhos. Ou além de incompetente, é surda? Lentamente, Carolina levantou o olhar. Seus olhos castanhos, geralmente gentis, agora brilhavam com lágrimas contidas e uma força que ninguém poderia tirar. Desculpe, Sr. Mendonça, ela disse com a voz firme. Vou me esforçar mais. Ricardo riu, um som frio. Esforçar? Querida, algumas pessoas nascem para servir, outras para serem servidas. É a ordem natural das coisas. Naquele exato momento, o sino da porta tocou. Um homem entrou. Ele usava jeans desgastado, camiseta simples e boné. Tinha uma barba por fazer de alguns dias. Ricardo olhou para ele com desprezo. Vá atender esse cliente, ele disse a Carolina. Parece ser mais do seu nível. E tente não envergonhar a loja. Carolina respirou fundo, forçou um sorriso e foi até o homem. O que ela não imaginava era que aquele cliente estava prestes a mudar sua vida para sempre. Bom dia, senhor. Bem-vindo à Boutique Elegance. Em que posso ajudá-lo? O homem levantou o olhar. Seus olhos azuis eram tão penetrantes que pareciam ver a alma dela. Não de um jeito ruim, mas com uma compreensão que a desarmou. Bom dia, ele respondeu com uma voz suave. Eu vi o que aconteceu. Você está bem? A pergunta simples, cheia de preocupação, quase fez Carolina desabar. Há quanto tempo ninguém lhe perguntava se estava bem? Ela piscou rápido para afastar as lágrimas. Estou sim, senhor, obrigada. Como posso ajudá-lo? Como? O homem olhou ao redor, seu olhar parou por um instante em Ricardo, que já bajulava outra cliente visivelmente rica. Preciso de um terno, ele disse. Completo. O melhor que tiverem. Carolina hesitou. Os ternos mais caros ali custavam uma fortuna. Olhando para a aparência simples do homem, ela pensou em sugerir algo mais barato, mas algo no olhar dele a impediu. Claro, senhor, por aqui, por favor. Ela o levou até a seção masculina. Ricardo, percebendo, se aproximou irritado. Carolina, o que você está fazendo? Esses são nossos produtos premium. O cliente pediu nossos melhores ternos, senhor Mendonça. Ela respondeu. Calma. Ricardo olhou para o homem com desdém. Senhor, acho que há um engano. Estes ternos custam a partir de 15 mil reais. Talvez o senhor precise de algo em outra faixa de preço? O homem sorriu de canto. 15 mil? Interessante. E qual é o mais caro? O Giorgio Mastroianni exclusivo custa 48 mil.
Ricardo respondeu com uma risada de deboche. É peça única, sob medida. Certamente não é para... Eu levo. O homem interrompeu. Junto com aquele ali, o Armani, e... aquele Hugo Boss também. Carolina, você pode separar para mim? O silêncio foi absoluto. Ricardo abria e fechava a boca, parecendo um peixe fora d'água. Carolina ficou imóvel, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Era um sonho? Uma pegadinha? Aquele homem simples, que a defendeu com um olhar, estava fazendo a maior compra da história da loja. Mal sabia ela que aquela compra era apenas o começo de uma reviravolta que mudaria seu destino para sempre. Essa história mostra que a verdadeira elegância não está nas roupas que vestimos, mas na forma como tratamos as pessoas. Carolina, mesmo humilhada, manteve sua dignidade. E foi isso que chamou a atenção da pessoa certa. Fique ligado para ver o que acontece a seguir, porque a vingança é um prato que se come. Com muito estilo. Você está brincando, gaguejou Ricardo com a voz muito mais aguda que o normal. Isso é algum tipo de piada? Carolina, chame a segurança. Não será necessário, disse o homem calmamente, tirando uma carteira de couro do bolso. Ele mostrou um cartão negro com detalhes dourados. Um cartão que Ricardo reconheceu na hora como o Black Infinite, disponível apenas para clientes com um patrimônio de mais de 100 milhões de reais. As mãos de Ricardo começaram a tremer. Senhor, eu peço desculpas se houve algum mal-entendido. Não há mal-entendido nenhum, o homem respondeu mantendo a calma, mas agora com uma autoridade inegável. Carolina está me atendendo perfeitamente bem. Aliás, ela é a única razão pela qual ainda estou nesta loja. Ele se virou para Carolina, que observava tudo, chocada e sem acreditar. Carolina, além dos ternos, gostaria de ver alguns vestidos. Os melhores que vocês têm. Tamanho? 40? 42, ela sussurrou, sem acreditar que ele estava perguntando seu tamanho. 42, então, escolha 5. Os que você sempre quis experimentar, mas nunca pôde. Senhor, eu não posso... Por favor, ele insistiu gentilmente. Considere um bônus pelo excelente atendimento. E já que estamos nisso... Ele olhou ao redor, vendo Júlia e Patrícia, as outras vendedoras, de boca aberta. Senhoritas, escolham algo também, um presente. Ricardo estava vermelho como um pimentão, suando em bicas. Senhor, por favor, permita-me atendê-lo pessoalmente. A Carolina não conhece nossos produtos mais exclusivos. Carolina está fazendo um trabalho excepcional. O homem interrompeu. A propósito, qual é seu nome completo, Carolina? Carolina Ferreira da Silva, senhor. Prazer, Carolina. Meu nome é Eduardo Cavalcante. O nome atingiu Ricardo como um raio. Eduardo Cavalcante era uma lenda nos negócios, um empresário que construiu um império do zero, conhecido por sua fortuna, mas também por sua aversão à ostentação e por sua filantropia. Ele quase nunca aparecia em público, preferindo uma vida discreta. Senhor Cavalcante, Ricardo praticamente gritou. É uma honra, por favor, aceite minhas mais sinceras desculpas. Deixe-me oferecer um desconto especial. Não quero desconto, Eduardo disse friamente. Quero apenas ser atendido pela Carolina. E quero que você se afaste. A humilhação que Ricardo fez Carolina passar minutos antes agora voltava para ele multiplicada. Ele recuou, furioso e com medo. Eduardo voltou sua atenção para Carolina. Agora sobre aqueles vestidos. E não seja modesta. Escolha o que você realmente gosta. Com as mãos ainda tremendo um pouco, Carolina o guiou pela loja. A cada peça que ela tocava, meio sem jeito, Eduardo concordava. Logo, uma pequena montanha de roupas de luxo estava sendo preparada. Senhor Cavalcante, Carolina disse baixinho enquanto organizava as compras. Por que está fazendo isso? Eduardo ficou em silêncio por um instante. Há 20 anos eu estava em uma situação parecida com a sua. Trabalhava numa oficina sustentando minha mãe doente. Meu chefe me humilhava todo dia. Dizia que eu nunca seria nada. Um dia, um cliente me tratou com dignidade, viu meu potencial e me deu uma oportunidade. Mudou minha vida. Ele fez uma pausa, olhando nos olhos dela. Mas não estou fazendo isso só por caridade, Carolina.
Eu vi como você manteve sua dignidade mesmo sendo humilhada. Vi como tratou a todos com respeito. Essas são qualidades raras e valiosas. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora. Mas tenho uma proposta para você. Estou abrindo uma nova divisão na minha empresa, focada em comércio de luxo com valores humanos. Preciso de alguém para liderar o treinamento de atendimento ao cliente. Alguém que entenda que o verdadeiro luxo não está no preço, mas na experiência humana. Carolina sentiu o ar faltar. Senhor, eu não tenho qualificação para isso. Não tenho faculdade, não tenho... Você tem algo que não se ensina na faculdade: empatia e força de caráter. O resto, a gente treina. O salário inicial seria de R$ 20.000 por mês, com benefícios completos incluindo plano de saúde para a família e auxílio educação para seus filhos. As lágrimas que Carolina segurou a manhã toda finalmente vieram. Ela cobriu o rosto com as mãos, chorando em silêncio. Ei! Eduardo disse gentilmente, oferecendo um lenço. Isso é bom ou ruim? Bom, ela conseguiu dizer, entre lágrimas e risos. Muito bom. O senhor não sabe. Meus filhos... Eu sei. Ele disse simplesmente. Mais do que você imagina. Ricardo, que observava de longe, se aproximou de novo, desesperado. Senhor Cavalcante, podemos discutir uma parceria comercial. Nossa boutique tem os melhores... Sua boutique? Eduardo interrompeu com a voz gelada. É exatamente o tipo de lugar que representa tudo o que há de errado no comércio de luxo. Você confunde preço com qualidade, arrogância com sofisticação. Ele deu um passo em direção a Ricardo, que recuou. Sabe qual é a diferença entre você e a Carolina? Ela entende que todo cliente merece respeito, não importa a aparência. Você perdeu uma venda de... Ele olhou para o total na tela do caixa. R$ 280 mil porque julgou pelas aparências. Essa história nos mostra que a verdadeira riqueza está no caráter e que a gentileza pode abrir portas que nem imaginamos. Tratar todos com respeito não é apenas a coisa certa a fazer. É o caminho para o verdadeiro sucesso. Ricardo empalideceu quando viu o valor total. Além dos ternos e vestidos, Eduardo tinha discretamente adicionado relógios caros, bolsas de grife e acessórios de luxo à compra. O total era mais do que a boutique normalmente faturava em uma semana inteira. Mas mais importante que o dinheiro, Eduardo continuou com a voz firme, você perdeu a oportunidade de manter uma funcionária excepcional. Carolina, você tem algum aviso prévio a cumprir? Antes que ela pudesse sequer pensar em responder, Ricardo explodiu, vermelho de raiva. Ela não pode simplesmente sair. Ela tem um contrato. Tem obrigações. E quanto é a multa contratual? Eduardo perguntou, calmo, pegando um talão de cheques do bolso interno do seu paletó. 3 meses de salário. Ricardo respondeu, com um sorriso malicioso, achando que tinha finalmente encontrado uma maneira de se vingar. Eduardo olhou para Carolina, com uma expressão interrogativa. 2.500 por mês. Ela disse baixinho, quase sem acreditar no que estava acontecendo. 7.500 reais. Eduardo calculou em voz alta. Ele preencheu o cheque com uma caneta elegante, assinou com um floreio e o estendeu para Ricardo. Pronto. Carolina está oficialmente desligada. E eu sugiro que você use esse dinheiro para treinar suas outras funcionárias sobre como tratar as pessoas com dignidade. Júlia e Patrícia, as outras vendedoras, observavam a cena com uma mistura de admiração e uma ponta de inveja. Eduardo notou os olhares delas e sorriu. Senhoritas, se algum dia quiserem trabalhar em um ambiente que valoriza o ser humano tanto quanto o lucro, aqui está o meu cartão. Ele entregou um cartão de visita para cada uma e depois se virou para Carolina, com um brilho nos olhos. Pode começar na segunda-feira? Sim, ela respondeu, a voz ganhando força. Sim, com certeza. Ótimo. Minha assistente entrará em contato ainda hoje com todos os detalhes. Ah, e Carolina, traga seus filhos ao escritório na segunda. Nós temos uma creche e um programa de férias para crianças. Eles serão muito bem-vindos. Enquanto Eduardo se preparava para sair,
e alguns seguranças que ele tinha chamado discretamente apareciam para carregar as sacolas. Ricardo fez uma última, patética tentativa. Senhor Cavalcante, isso é um erro. Ela não tem experiência, não tem classe, ela vai envergonhá-lo. Eduardo parou na porta e se virou lentamente. O que aconteceu a seguir ficaria gravado para sempre na memória de todos ali. Sabe, Ricardo, você está certo sobre uma coisa. Carolina não tem a sua definição de classe. Ela tem algo muito melhor. Ela tem caráter. E quanto a envergonhar alguém, ele fez uma pausa dramática, deixando o silêncio pesar no ar. O único envergonhado aqui hoje é você. A atenção de todos na loja, incluindo novos clientes que haviam entrado, estava cravada em Eduardo. Deixe-me contar uma história. Ele continuou, sua voz agora carregada de emoção. Minha mãe trabalhou a vida inteira como empregada doméstica. Foi humilhada incontáveis vezes por pessoas que achavam que dinheiro lhes dava o direito de tratar os outros como lixo. Ela morreu achando que valia menos que os outros por causa do trabalho que fazia. Sua voz ficou mais intensa, quase um trovão. Eu prometi a mim mesmo que quando tivesse sucesso, usaria meu poder para mudar essa cultura. Cada pessoa que trabalha, seja limpando o chão ou dirigindo empresas, merece dignidade e respeito. É isso que constrói uma sociedade verdadeiramente próspera. Ele olhou para Carolina uma última vez, seu olhar suavizando. Segunda-feira, 8 horas. Não se atrase. Não vou, ela prometeu, sua voz finalmente firme e clara. Depois que Eduardo saiu, o silêncio na loja era pesado. Ricardo, vermelho de raiva e humilhação, virou-se para Carolina. Saia! Ele sibilou. Saia agora e nunca mais volte. Com prazer, Carolina respondeu. Ela tirou o crachá da empresa, colocou-o sobre o balcão de vidro, pegou suas coisas no armário dos funcionários, incluindo a foto de seus filhos que mantinha escondida, e caminhou em direção à saída, de cabeça erguida. Carolina, Júlia a chamou suavemente. Parabéns. Você merece isso. Ele está certo. Patrícia acrescentou com um sorriso solidário. Você sempre foi melhor que este lugar. Carolina sorriu para elas, um sorriso genuíno e radiante pela primeira vez em muito tempo. Obrigada. E lembrem-se do que ele disse. Vocês também merecem algo melhor. Ao sair da loja, o sol de Ribeirão Preto parecia mais brilhante, mais quente. Ela pegou o celular e ligou para a mãe que cuidava das crianças. Mãe, sou eu. Não, está tudo bem. Está mais que bem, na verdade. Pode preparar aquele bolo de chocolate que as crianças adoram. Temos algo para comemorar. Não, eu conto quando chegar em casa. Só... Obrigada. Por tudo. Por sempre acreditar em mim. Ela desligou o telefone e parou por um momento na calçada movimentada. Quantas outras Carolinas existiam por aí, sendo humilhadas todos os dias, aguentando tudo por necessidade. Ela teve sorte. Uma sorte extraordinária. Mas agora, com essa nova oportunidade, talvez ela pudesse fazer a diferença para outras pessoas também. Seu telefone tocou. Um número desconhecido. Carolina. Aqui é Helena, assistente do Sr. Cavalcante. Ele pediu para eu ligar imediatamente. Primeiro, parabéns pela nova posição. Segundo, um carro está indo buscá-la para levá-la ao shopping. O Sr. Cavalcante insiste que você precisa de um guarda-roupa adequado para sua nova função, e dessa vez, para escolher o que realmente gosta, sem restrições. Isso não é necessário. O Sr. Cavalcante foi bem claro. É parte do pacote de boas-vindas. O carro estará aí em 10 minutos. Ah, e Carolina, ele pediu para dizer que isso é apenas o começo. Bem-vinda a Cavalcante Enterprises. Quando Carolina desligou, as lágrimas voltaram, mas agora eram diferentes. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de esperança. Por 2 longos anos, ela aguentou humilhações pensando que era o preço a pagar pela sobrevivência da sua família. Agora, ela finalmente descobria que o seu valor não estava no quanto ela aguentava, mas em quem ela era. Uma história incrível de reviravolta e justiça, não é mesmo? 6 meses depois,
Da janela do 20º andar de um dos prédios mais modernos de São Paulo, a cidade parecia um mar de luzes douradas ao entardecer. Eu estava ali, ajustando meu microfone, prestes a falar para 200 gerentes de lojas de luxo do Brasil. Eu, Carolina Ferreira da Silva. 6 meses atrás, meu uniforme era azul royal e meu cabelo vivia preso num coque apertado. Exigência do meu antigo chefe, Ricardo. Hoje, eu visto um terninho azul marinho que eu mesma escolhi, e meu cabelo cai livre sobre os ombros. Boa tarde a todos. Minha voz ecoou pelo auditório. Meu nome é Carolina, e hoje sou a diretora de experiência do cliente da Cavalcante Enterprises, mas não faz muito tempo eu era vendedora em uma pequena boutique. E é sobre essa jornada que quero falar com vocês. Lá na primeira fileira, um sorriso discreto no rosto de Eduardo Cavalcante me deu a confiança que eu precisava. Vou começar com uma pergunta. Continuei andando pelo palco. Sejam honestos. Quantos de vocês já julgaram um cliente pela aparência? Aos poucos as mãos foram se erguendo. Quase todos. Obrigada. Agora deixem-me contar uma história. Há 6 meses um homem entrou na loja onde eu trabalhava. Ele vestia roupas simples, tênis surrado, um boné. Meu chefe o desprezou na hora. Disse que ele não tinha cara de quem podia comprar ali. Esse homem era Eduardo Cavalcante. E naquele dia, ele não só comprou quase R$300 mil em produtos, como me ensinou a lição mais valiosa da minha carreira. O verdadeiro luxo não está no que a gente vende, mas em como a gente faz as pessoas se sentirem. O telão atrás de mim mostrou fotos das novas lojas da empresa. Aqui, nós implementamos o Protocolo Dignidade. Cada pessoa que entra pela porta, não importa como ela se vista, sua cor, sua idade, recebe o mesmo nível de respeito. E os resultados? A satisfação do cliente aumentou 340%. As vendas por cliente, 280%. E a retenção dos nossos funcionários, 95%. Um executivo levantou a mão. Senhora Silva, isso soa muito idealista. Como manter essa filosofia com a pressão por metas? Eu sorri. Ótima pergunta. A resposta é simples. Quando você trata bem as pessoas, tanto os clientes quanto sua equipe, os resultados são uma consequência natural. Funcionários felizes criam experiências memoráveis. Clientes bem tratados voltam e trazem amigos. É um ciclo que se alimenta. A plateia estava fascinada. Depois da palestra, enquanto eu conversava com alguns deles, uma voz me fez gelar. Impressionante apresentação, Carolina. Era Ricardo, meu antigo chefe, mais magro, com olheiras fundas. Fiquei sabendo que a Boutique Elegance faliu meses depois que saí. Ricardo, respondi, mantendo a postura profissional. Ele hesitou. Eu vim para me desculpar. E para pedir uma oportunidade. Eu o observei. Aquele homem que me humilhou tantas vezes. Uma oportunidade? Repeti. Eu estava errado. Sobre tudo. Perdi minha loja, minha reputação, até meu casamento por causa da minha arrogância. Demorei, mas percebi que o problema era eu. Fiz terapia, trabalho voluntário. Percebi que eu tratava meus funcionários do mesmo jeito que meu pai me tratava. Eduardo se aproximou com uma expressão fria. Ricardo. Senhor Cavalcante. Ele respondeu, desconfortável. Pensei nos meus filhos, Pedro e Sofia, e no que eu tento ensinar a eles sobre perdão e segundas chances. Nós temos um programa de trainees, eu disse por fim. Começa do zero, o salário é modesto, as horas são longas. Você seria supervisionado por pessoas que antes você chamava de subordinados. Está disposto a isso? Ele engoliu em seco. Mais do que disposto. Seria uma honra. Envie seu currículo. Sem promessas, mas vamos avaliar como qualquer outro candidato. Quando ele saiu, Eduardo se virou para mim. Você é mais generosa do que eu seria. Todos merecem uma segunda chance, respondi. O Senhor me deu uma. Você nunca precisou de uma segunda chance, Carolina. Você só precisava da primeira oportunidade. Mais tarde, cheguei no meu novo apartamento. Meus filhos fazendo a lição na mesa de jantar. Era um lugar modesto, mas nosso. Seguro.
com uma boa escola perto. Mãe, Sofia correu para me abraçar. Como foi a palestra? Foi ótima, meu amor. Tinha muita gente importante querendo aprender com a gente. Você é importante também, mãe, disse Pedro, sem tirar os olhos do livro, mas com um orgulho na voz que ele não conseguiu esconder. Naquela noite, meu telefone vibrou. Era uma mensagem da Júlia, minha antiga colega, que agora também trabalhava na empresa. Carol, vi sua palestra online, você arrasou. Obrigada por abrir as portas para todas nós. Eu sorri. A jornada tinha sido intensa. Cursos, treinamentos, noites em que duvidei de mim mesma. Mas Eduardo foi mais que um chefe, foi um mentor. Ele me ensinou que o poder é só uma ferramenta. O que nos define é como a gente usa. Mãe, Sofia puxou minha manga na mesa. Quando eu crescer, quero ser que nem você. Eu a abracei forte. Não, meu amor. Quando você crescer, eu quero que você seja você mesma. Única, especial e sempre sabendo o seu valor, promete? Prometo. Essa história não é sobre um milionário que salva uma vendedora. É sobre o valor que cada um de nós carrega, muitas vezes escondido. A verdadeira magia não estava no dinheiro de Eduardo. Estava em ele ter enxergado o que sempre esteve ali. O valor de uma mulher que, mesmo sob humilhação, nunca perdeu sua gentileza e sua dignidade. Essa é a verdadeira riqueza. E essa, ninguém pode tirar de você. Obrigado por assistir. Se essa história te tocou de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Assim, mais pessoas podem se inspirar a reconhecer o valor em si mesmas e nos outros. Até a próxima.